Olá, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Primeiramente, lendo a mensagem de André Luiz. Então, nunca se diga inútil. Por agora, você não é um anjo. No entanto, é capaz de ser uma pessoa reta e nobre. Não terá santidade para mostrar, mas possui vastas possibilidades de agir em benefício do próximo. Não apresenta qualidades perfeitas, contudo, você detém recursos preciosos de servir. Talvez não consiga revelar alto índice de cultura intelectual, porém consegue amparar a muitos companheiros com excelente orientação. Provavelmente não lhe será possível movimentar grandes riquezas no mundo. Entretanto, nada lhe impedirá o esforço de acumular tesouros de bondade no coração e de irradiá-los em gestos de compreensão e de amor. Por fim, é provável que você ainda não conheça o que seja felicidade, mas pode adquiri-la se você quiser, aprendendo a trabalhar em favor dos outros, entender a perdoar, encorajar e sorrir. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, nos abençoa nesse momento para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos alcançar a profundidade das Tuas palavras, para que, enfim, Pai, possamos aplicá-las sempre no nosso dia a dia. Afasta de nós, Senhor, todo mal, todo pensamento do mal, e nos permita termos otimismo e sabermos que tudo se dá consoante a Tua vontade e dentro dos Teus desígnios que de pronto não podemos compreender. Que assim seja. Bom, então o nosso estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos nas preces, na parte final do Evangelho, os itens 71 até 76. E os itens 71 e 72 abordam a questão da prece pelo suicida. Bom, nós sabemos na nossa doutrina, e isso não é uma peculiaridade exclusiva da doutrina espírita, que o suicídio é um dos piores males aos olhos do Criador. Até porque o suicida é aquele que, negando a vontade de Deus, tenta se libertar de uma prisão, tal qual o condenado, antes de cumprir toda a sua sentença. E, logicamente, assim como na Terra, né, e essa comparação está aqui no Evangelho, assim como na Terra o criminoso reincidente ele é punido com mais severidade, com muito mais razão, também pelas leis divinas, também aquele que erra mais de uma vez, que insiste no erro, também traz para si consequências mais gravosas. Então, o que nós devemos ter em relação ao suicida é um sentimento de extrema compaixão, por saber que ele, ao ter abreviado intencionalmente a sua existência, fugindo, portanto, do compromisso que ele mesmo assumiu ao reencarnar, o compromisso que teve com Deus ao reencarnar, que ele, por isso, vai sentir ali as aflições, as mesmas que ele já sentia enquanto estava encarnado, e ainda o flagelo de ter que esgotar o seu fluido vital até, né, até o tempo que ele teria que passar na Terra, em situação de sofrimento. Então, a prece recomendada, vamos sempre lembrar que essas preces, elas não são um trilho, na realidade elas são uma trilha, né, um caminho a ser percorrido, mas elas de forma alguma podem se tornar mecânicas, elas devem emanar do coração, devem emanar do sentimento sincero de proferi-las. Então ele sugere, né, que a gente reconheça nessa prece o sofrimento e o erro desse irmão, mas sem julgar, porque esse julgamento não nos cabe, esse julgamento cabe a Deus exclusivamente, mas que nós possamos pedir a Deus, em sua infinita misericórdia, que ampare esse irmão, né, que tente, né, fazer que o mais rápido possível ele possa compreender o seu estado, que ele possa ser socorrido pelos bons espíritos
e que possa também ter o mais rápido possível o afastamento dos maus espíritos daqueles que o perturbam nesse estado em que ele se encontra. Então é um ato de extrema caridade a prece por um suicida, porque é alguém que se encontra em muito sofrimento, alguém que errou, afrontou as leis divinas, mas que nós, ao invés de pensarmos nisso, devemos procurar em oração o amparo a ele o mais rápido possível, porque nós sabemos também que Deus é infinitamente justo e com a sua justiça vai saber reconhecer também os esforços desse irmão para melhorar-se após ter saído desse plano nessas condições. Depois nós vamos para os itens 73 e 74, que fala da prece pelos espíritos arrependidos. Recordando o nosso lar, a gente sabe que André Luiz ele foi socorrido no plano espiritual. André Luiz, que foi encarado como um suicida inconsciente devido às consequências danosas que provocou ao corpo material pelos excessos que cometeu em vida, né? Aqui isso nós presenciamos na leitura do primeiro livro que ele ditou a Chico Xavier. E nós vemos lá, né, que no momento em que efetivamente o arrependimento sincero toca o coração do espírito, ele é socorrido, porque Deus reconhece esse arrependimento sincero. Então, o arrependimento sincero do pecador, seja ele encarnado ou desencarnado, é aquele sentimento de profundo remorso de ter errado e a profunda vontade de corrigir o erro. Veja que André Luiz, mesmo sem saber ainda, né, porque apesar dele ser perseguido lá no umbral por outros espíritos que o acusavam de suicídio, apesar disso ele não tinha essa consciência ainda de que era um suicida. Ele só foi saber efetivamente disso após já ter sido socorrido, quando então lhe é informada a condição dele de suicida. Mas de qualquer maneira ele se arrepende profundamente de ter errado em vida, está ali e pede um socorro sincero, né? Desprovido, então, é quando a criatura se dirige ao Criador, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua condição de miserabilidade e efetivamente pede, né, que Deus interceda por ela, porque ela não aguenta mais aquele estado, né, de insatisfação, aquele estado de penúria. E é algo que vem do interior, é algo que é sincero, efetivamente. E como é que seria a prece, então, nesse caso, por aqueles que se arrependeram, não estando na Terra? Porque nós estamos no capítulo dos crimes, nós estamos, desculpe que às vezes vai no automático, de tanto dar aula de direito. Então nós estamos no capítulo que trata da prece por aqueles que não estão mais na Terra, né? Então, quando ele menciona essas pessoas, a prece pelos espíritos arrependidos, ele vai e diz que nós devemos então orar pedindo para que o Deus receba esse que é, dentro da analogia bíblica, o filho pródigo, aquele que se afastou de Deus e está retornando agora, né, com o sentimento de ter errado, mas de querer corrigir esse erro. Então a gente faz uma prece por essa pessoa, pedindo a Deus que aceite esse arrependimento, que olhe por esse irmão, que se mostre arrependido após ter errado, e que ele realmente possa, então, a partir dali, caminhar com retidão dentro dos ensinos cristãos, dentro dos ensinos de vida.
E tem um trecho aqui que é bem interessante, que eu vou até ler do item 74, o exemplo da prece que nós devemos fazer, em que ele menciona: mas no momento em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias, e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Essa parte é interessante e nos lembra efetivamente a questão do filho pródigo. Quando o filho retorna à casa, a alegria que é para o pai receber novamente o filho que havia se afastado. E é mais ou menos isso que a gente toma, aliás, é exatamente isso que a gente toma quando nós nos afastamos do caminho do bem e depois procuramos de forma sincera e realmente arrependidos o caminho de volta. E aí, finalmente, os itens 75 e 76 falam da prece pelos espíritos endurecidos. Chama a atenção que ele destaca aqui duas categorias de espíritos, né, endurecidos, que diz, e ele fala os realmente maus, aqueles que se afirmam efetivamente maus, e os hipócritas. E coloca que desses dois, os mais fáceis de corrigir, né, os mais sensíveis a retorno ao caminho correto, são os que se dizem efetivamente maus. Porque esses, pelo menos, são sinceros e fazem o mal muito mais por incompreensão, muito mais até por temor de desconhecer efetivamente o caminho de Deus, né? De conhecer efetivamente a divindade, e blasfemam claramente contra o nome de Deus, devido a muito mais à ignorância, ao não saber, do que efetivamente pela vontade em si de serem maus, apesar de se mostrarem maus. Para esses são mais fáceis de correção. Ele menciona aqui que a categoria dos hipócritas é muito mais complicada, porque o hipócrita, ele não teme o nome de Deus, ele até menciona o nome de Deus no seu interesse. Ele usa o nome de Deus para as suas obras no mal. Então, o espírito hipócrita é aquele que é dotado de extrema inteligência, mas que não tem praticamente nenhum senso moral. Nenhum é difícil, né? Mas que tem um senso moral, uma orientação moral bem divergente dos conceitos cristãos, dos conceitos dos ensinamentos divinos. Então, para esses, a prece deve ser voltada a que eles tenham oportunidade de se arrependerem. A prece, então, para esses irmãos, né, deve ser voltada a fazer com que eles se arrependam. Como? Com auxílio de bons espíritos, com oportunidades, né, que eles tenham para presenciarem, né, o quanto estão errados, e por aí vai. Então, a gente pede a eles que olhem, né, que olhem ao seu redor, que reflitam, que procurem compreender efetivamente o quanto estão errados, o quanto estão errando e o quanto eles, ao fazerem mal aos outros, principalmente ao obsidiarem outros irmãos, encarnados e desencarnados, o quanto que isso vai lhes trazer de mal no futuro. Né? Então é basicamente isso, né? Nesse curtíssimo tempo que a gente tem para gravar o áudio, queria passar nessa noite de hoje. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, que a tua caridade, Pai, possa nos envolver hoje e sempre, perdoa todos os nossos erros, afasta-nos sempre de pensamentos que levem ao desespero, ao medo, num momento tão difícil para cada um de nós, em todo o mundo. Que assim seja.